Se tem um subgênero que já foi muito explorado no terror, esse subgênero é o slasher. Criado lá no final dos anos 70, esse é um gênero que se popularizou até demais, tanto que a gente tem filmes slashers até hoje. E o filme que eu trago hoje é They Slash Them, um filme que é um slasher, mas com um toquezinho diferente. E é disso que a gente vai falar hoje. E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Sim, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Hoje vamos falar de They Slash Them, ou só They Them, que é como eu vou chamar ele aqui no vídeo, para evitar um trava-língua. E eu vou começar agora a falar aqui no vídeo, porque eu já percebi que tem bastante gente que não lê o título todo e também que não lê a descrição. Mas esses vídeos, eles não têm spoiler. Se tiver spoiler em algum momento, eu aviso. E se o vídeo todo tiver spoiler, eu também tô sempre falando. E que também, sempre na descrição do vídeo, eu deixo em qual streaming você pode assistir o filme. E se não tiver nada escrito ali, é porque muito provavelmente ele não tá disponível no Brasil ainda, ou não tem nenhum streaming, tá bom? Aproveitando que eu tô falando isso, o They Them, você tem que dar uma buscada aí, ele infelizmente não tem nenhum streaming aqui no Brasil ainda. E antes da gente continuar, eu só peço pra você se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar o seu like se gostar do vídeo. E se você quiser e puder, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares que gostam de cinema, que ajuda o canal a crescer cada vez mais, e porque eu garanto que vão gostar do conteúdo. No mais é isso, bora pra sinopse! Vários jovens campistas da comunidade LGBTQIA+, viajam para o acampamento Whistler, lugar cujo intuito é fazer os campistas encontrarem uma nova sensação de liberdade ao torná-los héteros. Alguns estão ali porque querem, outros porque foram obrigados. Mas nada muda o fato de que cada vez mais os métodos do acampamento se tornam questionáveis, ao mesmo tempo em que um assassino mascarado começa a fazer vítimas, o que faz com que os jovens tenham de se proteger e sobreviver. They Them foi escrito e dirigido por John Logan. E cara, eu vou te falar que eu não sabia quem era o John Logan de cabeça, mas depois que eu vi a filmografia do cara, eu descobri que eu sou muito fã dele. Porque esse filme é o primeiro filme dele como diretor, mas ele é um roteirista aclamadíssimo, já tendo feito clássicos como Gladiador, O Aviador, O Último Samurai, Sweeney Todd, A Invenção de Hugo Cabret e Skyfall, que é talvez o melhor filme do 007 que já foi feito na história do cinema. E ele também é o criador da série Penny Dreadful, uma série que ela fica meio chumbrega ali na sua última temporada, mas que é uma série que quando eu assisti eu achei ela bem legal, vale a indicação, aliás. E com isso já dá pra perceber que o cara, ele sabe escrever uma boa história, ele sabe escrever um bom enredo. E o John Logan já assumiu que sempre foi muito fã de slashers e que essa era uma paixão na infância dele. E eu já falei isso 1000 vezes, mas sempre tem gente chegando nova aqui no canal que às vezes pode não saber o que é um slasher. Mas slasher é aquele típico filme de adolescente fugindo de um assassino mascarado que vai matar geral. Filmes a lá Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, Halloween e por aí vai. Porém, como você deve ter percebido na sinopse, nós temos um slasher aqui bem peculiar, para dizer o mínimo. Porque talvez se o filme não introduzisse esse fator de ser um acampamento de cura gay e coisa do tipo, o filme ele perdesse muitos pontos comigo e se tornasse apenas um e bem genérico, que seria bem provável. Mas o fato é que o John Logan, ele fez algo diferente, ele introduziu um tema que é bem sensível e que só o fato disso daqui tá no filme pode desagradar muita gente, né? E uma coisa que também é interessante do John Logan para esse filme é que ele é um homem assumidamente gay, o que reflete na forma respeitosa que os personagens são tratados no filme. Isso porque muitas vezes quando a gente vê algum filme que tem um personagem LGBT, muitas vezes esse personagem ele é caricato, ele fica forçado, ele morre de forma desnecessária e é completamente descartado. Ou até mesmo ter atitudes que desrespeitam as pessoas. E é sério, isso acontece bastante, eu nem digo que seja por maldade. Eu acho que muitas vezes até acontece pela inocência de um diretor, a inocência de um roteirista, de não estarem nesse meio e não saberem tratar a coisa. Sabe, os caras não têm o tato. Óbvio que muitas vezes pode ser maldade, mas às vezes a pessoa só não tem o tato. Mas o John Logan me surpreendeu porque ele consegue retratar todas as pessoas da comunidade. O único momento que eu acho que ele dá uma derrapada é em um momento em que um cara fica pelado na frente do outro e simplesmente parece que o cara é um cracudo olhando pra uma pedra de crack. Sabe, fica aquele negócio de tipo, meu Deus, eu vou ter que te pegar, cara, porque eu não aguento. Porque assim, né, eu acho que o desejo sexual das pessoas não é tão assim. E aqui já vale ressaltar mais um fator que é muito importante de estar inserido e tem que ser falado. O filme não tem medo de mostrar beijo e cena de sexo gay. Tem
Tem beijo com gosto, tem beijo com pegada, tem mulher transando com outra mulher, tem homem transando com outro cara. E assim, é usado da forma correta, da forma que é pontual, como tem que ser usado uma cena de sexo qualquer em qualquer filme. Mas é importante que tenha sim. Tá bom, cara, chega. Eu quero saber do slasher, me fala do assassino, me fala da máscara, como que é, cara. Então é aí que vem o grande defeito do filme, que é a história toda. Porque o filme ele se trata como se fosse duas histórias paralelas acontecendo ao mesmo tempo. Porque uma é a história do assassino, que o filme já começa com isso e depois ele vai dando só umas pinceladas durante a trama. E a outra história é a história do acampamento Cura Gay e toda a violência, abusos morais e físicos que os responsáveis fazem com os campistas. Então só falando isso você já percebe que o filme ele tem como se fosse dois vilões, que é algo que basicamente não existe no filme slasher. Isso acontece porque o filme ele parece um slasher, ele se vende como um slasher, ele tem cheiro de slasher, mas de slasher mesmo ele tem 10%. E esses 10% são meio que só pra falar que tem. Isso porque o fator slasher do filme ele é muito mal costurado. Porque assim, ele faz sentido com a trama, mas ele não é bem cadenciado. Porque o filme ele começa com a cena do assassino, mas depois você só vai ter assassino ali com uns 40 minutos de filme pra frente. E aí depois, no minuto 70, e aí depois só no finalzinho. O filme ele na verdade parece que ele era um roteiro desse acampamento Cura Gay, beleza? Só que daí o diretor ele quis meter um assassino slasher mascarado no meio do filme. Então fica aquela coisa meio estranha, tá mal colocado, tá mal costurado, não parece que faz parte desse filme. Fica com essa cara de duas histórias acontecendo ao mesmo tempo, porque elas quase nunca se entrelaçam. Sem contar que, na moral mesmo, velho, eu achei mega óbvio quem ia ser o assassino e qual ia ser a motivação. E no final, eu tava certo mesmo, velho. Eu achei até meio bizarro. E com isso, o filme ele tem desagradado bastante gente, porque ele se vende como uma coisa, mas que queira ou não, ele não é. Na moral mesmo, que eu acho que o filme ele perde uma baita oportunidade dele se tornar meio que um Corra, só que sobre a comunidade LGBT, saca? Porque durante todo o filme eu tava muito mais interessado em todos os abusos psicológicos que os monitores fazem com as crianças, os jovens ali, para que eles virassem héteros, sabe? Só que no fim das contas, essa trama ela também nunca avança, porque o filme ele tem que estar toda hora regredindo, porque a gente tem que mostrar o assassino slasher que tá ali no cantinho do nosso roteiro, tá mal encaixado, tá mal costurado, ninguém lembra que o cara existe, mas a gente precisa fazer um slasher. É uma baita oportunidade perdida, infelizmente. É tanta coisa focada que no final fica tudo desfocado. Porque ao mesmo tempo que a gente também tem essas duas coisas, ele não deixa de ser um drama sobre sexualidade e identidade de gênero. Porque o que é mostrado no filme, o background dos personagens, o que eles passaram, o que eles passam, até a evolução deles como pessoas, é algo que você sabe que existe na vida e eles são bem tratados aqui no filme. Mas que também fica só naquela coisa do vai, não vai, sabe? Mas antes da gente também terminar o vídeo, a gente tem que falar um pouquinho do elenco, que é um ponto fortíssimo aqui no filme. Porque além dos atores serem bons, estarem bem nos seus papéis, todos eles fazem parte da comunidade LGBT, o que é inclusivo e é importante. Eu acho todos eles muito bem, mas quem se destaca um pouco mais é o protagonista interpretado pelo Theo Germaine, que tá muito bem mesmo, mas o cara que rouba a cena do filme todo, puta, cara, é até covardia se colocar um cara desse nesse filme, que é o Kevin Bacon, que é um puta de um ator, o personagem é muito bom, mas infelizmente não tem o foco merecido também pra ele no filme. They Them é um filme que ele tem as suas virtudes, mas ele tem os seus fracassos. Eu acho importante a representatividade que o filme traz, com o olhar do diretor sendo respeitoso, não colocando os personagens em situações caricatas e também que maltratam seus personagens. Em certo ponto, esse filme ele tem a sua importância sim, não tem como negar. Agora, um filme, ele precisa de mais coisas, e principalmente de um roteiro coerente e bem escrito, que é uma coisa que o John Logan é bom, ele é um bom roteirista, mas aqui parece que o cara tava sem foco, porque ele quer ser uma coisa e depois ele também quer ser mais uma coisa, aí ele quer falar sobre um assunto, então todos esses temas eles acabam todos ficando muito esparsos, são meio que tópicos
pontos ali num filme que acaba tendo muito, mas não acaba tendo nada. Isso em quesito de história. O John Logan ele até tenta ser um bom diretor, ele consegue, mais competente, arroz e feijão ali, mas fica nisso, né, cara? E a história? E o roteiro ser bem amarrado, entende? Sendo assim, a minha nota para They Them, um slasher que ele é interessante, mas que eu queria que fosse bem melhor, é um 5.5. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver mais sugestões de filme para trazer aqui pro canal, deixa aí nos comentários. E você, assistiu They Them? Gostou, não gostou? Se interessou através do vídeo? Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar aqui. Eu espero ver você na próxima. E até o próximo vídeo.